Olá, irmãos, a graça e a paz. Meu nome é Diogo, para quem não me conhece. É um prazer estar mais numa live com vocês. Muito obrigado por você que está nos acompanhando. Eu tenho certeza que você tem sido edificado, que a sua fé tem sido esticada nesse tempo. Amém? Nos siga nas redes sociais, nos siga no nosso canal no YouTube. Deixe o seu like, que isso é muito importante para nós. Amém? E hoje, irmãos, se eu pudesse dar um tema para a minha mensagem, seria Anatomia dos Santos. E talvez esse tema te chame a atenção, mas fique tranquilo que no final você vai entender. E por que Anatomia dos Santos? Quando nós olhamos a palavra anatomia, é uma palavra que vem do grego, e ela quer dizer cortar em partes, ou é o estudo da organização estrutural dos seres, não só do ser humano, mas de um cavalo, de um gato, de um cachorro, ou seja, é o estudo das partes internas dos seres. E por que é importante, irmãos, estudar anatomia? Talvez você que seja um profissional de saúde que esteja assistindo essa live, isso é mais familiar para você. Mas talvez você não tenha familiaridade nenhuma com esse termo anatomia. Isso é esse termo ele é muito conhecido no meio daqueles que são da área da saúde, no meio da medicina, da enfermagem, da fisioterapia. E é interessante, irmãos, que quando nós começamos a estudar anatomia, seja num cadáver, seja num boneco, o que me chamou a atenção é que nós estudamos aquilo que está dentro. Nós olhamos para aquilo que está dentro. E a minha primeira vez no laboratório de anatomia, eu sou da área da saúde, e eu cheguei e vi aqueles cadáveres e o professor ele pediu para o auxiliar, ele pediu um rim. E aquela pessoa ela veio, trouxe um rim, nós ficamos maravilhados ali vendo aquele rim. E aí ele falou, traz um aberto para mim. E o auxiliar trouxe um rim já cortado, e quando nós olhamos, tantas estruturas dentro de um único rim. E desde então aquilo me chamou a atenção. Às vezes nós estamos vendo por fora, mas a gente não imagina aquilo que está dentro. E talvez você já foi a um pronto atendimento ou levou alguém que se machucou, que quebrou um braço. E a primeira coisa que o médico, depois de te atender, ele pede um raio-x. E naquela radiografia, quando ele olha a revelação daquela radiografia, ele diz: está quebrado ou não está quebrado, ou não está quebrado, mas só foi trincado. Mas é interessante que só através do raio-x ele consegue ver o que está dentro. Só através de um exame de imagem, seja um raio-x, seja uma ultrassom, seja uma tomografia computadorizada, é possível ver aquilo que está dentro. E assim também é conosco, irmãos. Tem coisas que só quando nós nos aproximamos de Deus, só quando nós mergulhamos na palavra, é que nós vamos ver. E se eu pudesse fazer uma enquete aqui hoje, aquelas enquetes que tem no Instagram, eu faria duas perguntas. Eu colocaria duas perguntas. Santo ou pecador? Qual você marcaria? E talvez você pense, santo? Isso é uma arrogância da minha parte, isso é uma heresia. Como assim eu santo? Eu sou um pobre pecador. Mas sabe, irmãos, que dizer o contrário do que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito, isso sim é heresia, isso sim é arrogância. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Gênesis 1:26, o texto diz: E Deus disse, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E é interessante, irmãos, dois termos aqui, imagem e semelhança. Parece a mesma coisa, parece dar a ideia de uma mesma coisa, mas imagem vem do hebraico, tselem, e quer dizer reflexo.
quando você olha no espelho, o que você vê? O seu reflexo, não é? E a minha pergunta é, o que está refletindo ali? E você vai dizer, a minha imagem. A Bíblia diz que nós somos a imagem de Deus. Você tem refletido Deus? Eu tenho refletido Deus? O dicionário Vine, ele amplia essa definição e ele diz, Deus fez o homem com suas características, conhecimento, justiça e santidade. Eu vou repetir, conhecimento, justiça e santidade. Semelhança vem do termo demur, que diz, coisa feita, me perdoe pelo coisa, segundo um determinado padrão original, moldado. Ei, deixa eu te dizer algo. Você foi moldado ao padrão do original. E o texto me diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, eu poderia parar essa live por aqui. Se você entender, assim como um dia eu entendi, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, muitos dos nossos problemas psicológicos eles seriam resolvidos. Somente no entendimento profundo do que é ser a imagem e a semelhança de Deus. Quando você olha no espelho, o que você vê? Depois disso que eu trouxe para você, quando você olhar no espelho, o que você vai ver? Você vai ver a sua imagem, as suas características, a semelhança do seu pai e da sua mãe. Mas você vai refletir, eu sou a imagem de Deus, eu sou semelhante, eu fui feito conforme o original. Deus cria o homem, irmãos, para quê? Para o louvor da sua glória, mas Deus cria o homem para refletir também os seus atributos. Eu quero destacar um aspecto desse atributo de Deus, ser santo. E aí você vai começar a entender o porquê do título dessa mensagem, a anatomia dos santos. Assim como eu disse no início, que um raio-x ele tem poder de mostrar aquilo que está dentro. Quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, ela tem o poder de mostrar aquilo que está dentro. Existem coisas que podem estar quebradas dentro de nós, existem coisas que podem estar somente trincadas em nós. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de consertar, ela tem o poder de regenerar aquilo que está quebrado, aquilo que está trincado. Se você quiser anotar, ou se você puder abrir a sua Bíblia, o seu celular, em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 16, diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Eu vou repetir, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, irmãos, ser santo não depende do quanto eu sou bom, do quanto eu sou piedoso, do quanto eu faço caridade. Ser santo depende de uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, agora eu sou um com Ele. E esse atributo passa a fazer parte de mim também, o ser santo. Muitas das vezes as pessoas confundem o ser santo com santificação. Existe uma diferença nisso. Mas, se você pensava que você era simplesmente um pecador, um pobre coitado, alguém que não teve sucesso na vida, alguém que não conseguiu a profissão que queria, alguém que não tem um pronome de tratamento em frente ao seu nome, deixa eu te dizer algo, você é filho de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Irmão, se isso não é suficiente para você, nada mais é. Se ser filho de Deus não é o suficiente para você, nenhum pronome de tratamento vai ser suficiente. Nenhum status, nenhuma carreira vai ser suficiente para você. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ser santo com Ele. Esse atributo de Deus passa a fazer parte da minha vida. Em Tito, no capítulo 3, no verso 5, diz: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo
e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Em Deus, nós temos uma nova vida. Em Deus, nós fomos regenerados. Em Deus, aquilo que estava quebrado, aquilo que estava trincado, está sendo consertado. Pode ser consertado. 1 João, no capítulo 3, no verso 9, ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. E muitas das vezes as pessoas, mas eu fiz isso ontem, eu fiz aquilo, eu tive aquele olhar, e atribui a tantas coisas, e até mesmo a não, eu não posso entrar no ministério porque ontem eu fiz tal coisa, eu fiz determinada coisa. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, tem um advogado que intercede por mim e por você. Não use do pecado como uma desculpa para não servir a Deus. Não use do pecado como uma desculpa para se afastar de Deus. Quando Adão peca, não é Adão que procura Deus, é Deus que procura Adão. Quando Adão pecou, ele tentou se afastar de Deus, mas Deus foi atrás dele. Deixa eu te dizer algo, não é o que você fez ontem que vai afastar Deus de você, mas é a minha e a sua atitude que pode nos afastar de Deus. Mas Deus sempre vai estar disposto a estar conosco. Deus sempre vai estar disposto a nos regenerar. Quando Adão peca, ele olha para si, ele vê que ele está nu, e o que ele faz? Ele se cobre com folha de figueiras. Mas a folha de figueira, ela não tem o poder de aquecê-lo, ela não tem o poder de protegê-lo. E Deus sacrifica o animal e tira a pele desse animal e cobre Adão. Por quê? Porque a pele tem o poder de proteger, a pele tem o poder de aquecer, a pele, ela tem o poder de esconder aquilo que, de esconder a nudez que Adão estava. Ou seja, Deus sempre interessado em fazer algo pelo homem, Deus sempre interessado em restaurar o homem, em restabelecer a comunhão dele para com o homem. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia ter com Adão, ou seja, o interesse de Deus em se comunicar, em estar ali com Adão. 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, diz: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam dele e nosso. Irmãos, eu acho esse versículo poderoso. Ele atesta tudo o que eu disse a você até esse momento. Ele diz: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou. Ou seja, Deus escolheu nos santificar. Por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Ou seja, irmãos, Deus nos chamou para sermos santos com Ele. Nada do que eu fiz, nenhuma performance minha vai me fazer ser santo. Por quê? Porque Ele nos escolheu e nos chamou para ser santo com Ele. E às vezes, irmãos, a nossa ideia de santo é de uma pessoa, talvez até de mais idade, uma pessoa que escolheu privar-se de algumas coisas da vida, uma pessoa piedosa e caridosa. E não tem nada de mais nisso, irmãos. É uma escolha pessoal. Mas deixa eu te dizer algo. Foi Cristo que escolheu. Ele escolheu que nós fôssemos santos com Ele. E às vezes quando a gente fala do ser santo, e aí as pessoas confundem, então já que eu já sou santo, já que foi Ele que me escolheu, então eu posso viver de qualquer maneira, eu posso fazer tudo de qualquer jeito. Não, irmãos, de forma nenhuma. O ser santo foi Ele que escolheu, mas a santificação, ela é um processo diário.
A santificação é uma escolha minha, uma escolha sua. E às vezes as pessoas tendem a confundir, eu entendi o que é santificação, mas no outro extremo elas confundem justificação com santificação. Na justificação é uma posição legal em Deus. Ela ocorre uma única vez, é inteiramente obra de Deus, perfeita nesta vida, mas a mesma em todos os cristãos. Já a santificação é uma condição interna, continua pela vida inteira. Nós cooperamos com a santificação, não perfeita nessa vida, maior em uns que em outros. Ou seja, irmãos, ao contrário da justificação, ela não é a mesma em todas. É uma escolha diária. Todo dia, quando eu acordo, quando você acorda, você pode ou não escolher aumentar a sua santificação, esticar a sua santificação. Ou seja, irmãos, é uma escolha diária, minha e sua. Nós podemos alongar essa santificação ou não, mas o ser santo não vai mudar. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4, diz: E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Ou seja, irmão, Pedro, ele nos fala do que a santificação é. Ele nos instrui a sermos perseverantes no nosso proceder moral. Ele nos instrui a sermos excelente no conhecimento. Ele nos instrui a termos um domínio próprio. E talvez, irmãos, você pense, eu sou fraco nessa área, eu sou tão tentado nessa área. A tentação, ela não é pecado, irmãos. Jesus, ele foi tentado no deserto, mas a Bíblia diz que ele não cedeu ao pecado. E ele dizia, está escrito, não só de pão viverá o homem. Todas as tentações dele, ele combateu com a palavra. E a sua tentação, e a sua fraqueza, como você tem combatido? E a partir de hoje, irmãos, quando você olhar no espelho, se você entender que você é a imagem e semelhança de Deus, se você entender que você foi feito a moldura do original, a sua vida vai ser diferente. O seu dia a dia vai ser diferente. O seu proceder e o meu proceder moral, eles serão diferentes. Porque uma vez que eu entendo que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, uma vez que eu entendo que nele eu sou santo, a santificação, irmãos, ela passa a ser um processo fácil. Se todos os dias nós confessarmos, eu sou a imagem de Deus, eu sou a semelhança de Deus, as coisas mudarão dentro de nós. A palavra vai começar a entrar dentro de mim e dentro de você. Ela vai começar a trazer mudanças. Sede santos, porque eu sou santo. A sua imagem no espelho, ela nunca mais será a mesma. Você nunca mais olhará para você como um simples pecador, como uma simples pessoa. Mas ao olhar no espelho, o meu desejo é que você se incline, você olhe no fundo dos seus olhos e diga, obrigado, Pai, por eu ser a tua imagem e a tua semelhança.
Hoje eu posso ser mais santo. Hoje eu escolho me santificar para a honra e para a glória do teu nome. Sejam abençoados na prática dessa palavra.